Boa noite a todos. Eita, que alto. Graça e paz, amém? Para vocês que estão aqui, para vocês que também estão nos assistindo, graça e paz. Essa noite, o senhor Adércio me convidou aqui para ministrar a palavra do Senhor, que é poderosa, grandiosa, e ela tanto é importante para as nossas vidas, amém? O tema de hoje nada mais é do que o tema principal, que é Kryptonita, que eu quero dizer então para vocês como é o que tira a sua força, o que está tirando a sua força, porque a Kryptonita não é aquela pedra que tira a força lá, então o que está tirando a sua força? E aí eu listei algumas coisas aqui para falar para vocês. Então, nessa série de ministração, algumas quartas-feiras já estava sendo falado sobre a idolatria, né? E foi falado sobre a idolatria de ídolos ou de coisas, né? Mas hoje eu quero falar sobre a idolatria eu como idolatria. Hoje eu quero trazer eu e você como o foco dessa ministração. Então, por que eu estou falando sobre eu? Eu quero falar sobre os nossos desejos, sobre o meu desejo, sobre o seu desejo. O que será que você está buscando na sua caminhada com Deus que te faz te afastar de Deus? O que está preenchendo o seu coração que não está dando espaço para Deus preencher o seu coração? Quais são os desejos que você tem, que você busca insistentemente, que você ora, que você busca, mas não há tempo de buscar ao Senhor? Você está buscando os seus próprios desejos e eu também estou buscando os meus próprios desejos. Quais são? Então, enquanto eu vou falando, vai buscando na mente quais são os desejos do seu coração, os desejos que você quer, que está fazendo com que Deus se afaste. Aliás, você, né, se afaste de Deus, porque Deus ele não vai se afastar, Ele nos ama. E não tem explicação para isso, Ele nos ama, o amor dele é incondicional, Ele nos ama porque Ele é amor e simplesmente é isso. Eu não preciso fazer para merecer, eu não preciso fazer alguma coisa para que Deus venha me amar. Ele me ama e ponto. Então Ele sempre estará conosco, mas às vezes a gente trilha caminhos, a gente tem algumas decisões, a gente busca algumas coisas que nos afasta do Senhor. Acã, aconteceu isso com ele teve um desejo, né? Então lá em Josué 7:21, Acã vai se explicar, na verdade ele confessou o que ele fez. Então, nesse versículo, ele começa a falar, a se explicar. E aí ele fala: entre os despojos, vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 kg de prata e uma barra de ouro com pouco mais de meio quilo. Eu os desejei tanto que os tomei para mim. Eles estão escondidos no chão, debaixo de minha tenda, com a prata por baixo. Ele já sabia o que ele deveria fazer. Ele sabia que ele não poderia pegar nada dali para ele. Mas ele desejou tanto, o desejo da carne dele sobressaiu tanto a ordenança de Deus, que era não pegar, que nessa hora ele nem se importou. Ele simplesmente foi, ele pegou e ele escondeu. Como se Deus não fosse ver o que ele fez. As pessoas lá, talvez ninguém tinha visto naquele momento, mas Deus viu, porque Deus ele está em todo lugar, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Então não adianta a gente ouvir a voz de Deus e depois a gente querer fugir daquilo e fazer o que a gente quer. Porque Deus está vendo tudo. Talvez sua mãe, seu pai, seu esposo, seu vizinho ou a igreja, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. O que Deus tem falado para você, o que Deus tem falado, te chamado para você fazer, que você está correndo, que você está fugindo.
ele simplesmente desobedeceu, né? E é uma desobediência consciente. A desobediência consciente, ela é a nossa criptonita. Porque se eu sei que é errado e eu faço, não é consciente? Acã fez isso, ele sabia, ele não fez? Foi consciente. Então nós mesmos estamos nos entregando ao pecado. Porque eu sei, mas eu não dou ouvidos, não dou valor. Eu simplesmente coloco os meus desejos acima de tudo. Então é tudo eu, é por mim, é pra mim. Mas não, é por ele, é para ele, somente para ele. Foi difícil para Acã falar assim, eu gosto disso, olha que lindo, brilha, reluz mais que ouro, olha, vou pegar para mim, mas opa, peraí. Deus, ele me deu uma ordem, ele disse que não era, e isso trouxe destruição não só para Acã, não só para a família de Acã, mas para toda a comunidade, para todos, não foi só para ele, né? E em 1 Coríntios 3:3, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então ele fala assim: porque ainda são controlados por sua natureza humana, têm ciúme um dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Aí Hebreus 12:14 vai falar assim: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual alguém verá o Senhor. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela é um manual de vida. Ela nos traz tudo. A palavra do Senhor, ela nos traz respostas, ela nos traz exortação, ela nos traz alerta de tudo aquilo que acontece ao nosso redor, em nossas vidas e em todas as áreas das nossas vidas. Basta a gente buscar que a gente acha. Aqui teve uma exortação falando que as pessoas ali estavam sendo controladas pela sua natureza humana, brigando uns com os outros, tendo ciúmes uns dos outros. Mas a própria Bíblia também mostra: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem a santidade. Sem santidade não veremos a Deus. Nós precisamos buscar a santidade todos os dias. O Senhor, ele nos quer em busca constante, todos os dias, todos os momentos. Não é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não. Em todos os momentos. Ao acordar, no seu dia todo, ao dormir, antes de você dormir, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, até a consumação dos séculos. Não é um pouquinho aqui na igreja, um pouquinho ali na casa da irmã que eu vou fazer um culto, são todos os dias. Porque o Senhor, Ele é Deus de relacionamento. Você tem um relacionamento com um amigo, por exemplo, um vizinho que se torna seu amigo, por exemplo. Sem você conversar com ele, sem você mandar uma mensagem, que agora é tudo no WhatsApp, né? Oi, bom dia, como você está? Só de você olhar para a cara dele, você tem um relacionamento com ele? Não. E com Deus é a mesma coisa. É relacionamento todos os dias, todos os momentos. Não só na hora que a gente quer, não só na hora que a gente precisa. Nós colocamos os nossos desejos, como eu falei no começo, acima de tudo. E isso toma o lugar de Deus. Então, por isso que não são só os ídolos, não são só as coisas, mas os nossos desejos também tomam o espaço que Deus deveria ocupar. Porque nós passamos tempo preocupados com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente almeja, e a gente esquece de Deus. Faz quanto tempo que eu e você não paramos para orar e perguntar para Deus, pedir a opinião dele, se o que eu quero é da vontade dele, se o caminho que eu estou andando é o caminho certo, se a decisão que eu quero tomar é a decisão correta? Porque a vontade de Deus, ela é boa,
é perfeita e agradável. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus, exclusivamente de Deus. Eu venho aqui, eu falo que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus, não é? Não é isso que a gente vem, a gente canta isso, a gente louva isso. Mas quando a gente põe o pé para fora, fala: Senhor, é o que eu quero, é na força do meu braço, é o desejo da minha carne. E não é isso. Deus, Ele não quer isso. Para nós vivermos uma vida plena com Deus, nós precisamos que Deus seja o nosso centro. Que Ele seja o Senhor das nossas vidas, o dono das nossas vidas. Que Ele seja o centro de tudo. Aí nós vamos conseguir fazer o que Deus nos chamou para fazer. Quando eu começo a buscar o que é da carne, ele me leva para um atalho. A gente ouviu isso a Cida falando, né? Me leva para um atalho. E esse atalho é perigoso. Porque para nós não conseguirmos andar com o Senhor e chegar no caminho certo, é um caminho estreito. O caminho do mundo é um caminho largo, de facilidade. Quem é que quer pagar preço para andarmos no caminho estreito, na porta estreita, entrarmos por essa porta? Eu pago preço, você paga preço. A gente chora, ora, geme, Senhor, misericórdia. Mas é o único caminho que vai nos levar à vida eterna. Nós não podemos procurar facilidade alargando o nosso caminho, porque aí nós vamos nos deparando com coisas que não provêm de Deus. E muitas vezes nós caímos no engano que o inimigo nos oferece. E aí, se nós não estamos alicerçados na palavra, a gente cai. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor, ela tem renovo, ela tem o alimento, ela tem resposta, ela tem solução. Mas a gente prefere às vezes procurar a solução no amigo do que procurar a solução em Deus. A gente prefere falar assim: ô amiga, me ajuda aqui, tô passando por isso e aquilo. Não que seja errado, às vezes a gente precisa desabafar. Mas a gente esquece de procurar a Deus. O Senhor é o Deus da minha vida, é o centro de tudo. O Senhor é o socorro bem presente na angústia, isso é bem verdade. Mas às vezes também a gente procura passar pelos processos. Os processos que a gente passa muitas vezes são coisas que a gente procurou. Não foi algo que simplesmente aconteceu. Às vezes a gente procura passar por aquele processo. A gente escolhe os caminhos, mas a gente não escolhe as consequências. As consequências vêm. E aí a gente fala assim: eu olho para o céu, de onde virá o meu socorro? Socorro vem de onde? Do Senhor. Mas o que você fez antes de buscar aquilo que você foi? Você parou, você perguntou: Senhor, é aqui que eu tenho que ir? É isso que eu tenho que fazer? Buscou a opinião do Senhor ou o desejo da própria carne? Quando eu leio lá em Gálatas 5, do 19 ao 21, a gente vai ler assim, ó. A palavra do Senhor vai nos dizer isso. Quando seguem os desejos da carne, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, excessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras. É o quê? Festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino do céu. Preciso falar mais alguma coisa ou a palavra do Senhor foi bem clara? Só que muitas vezes a gente pula o alerta e a gente quer procurar versículos de motivação.
Senhor é minha força. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Mas e os alertas do Senhor? Você e eu estamos dando atenção aos alertas que o Senhor nos dá? Muitas vezes a gente cai nessa natureza humana, né? Por alguma circunstância ou por não pensar direito. Mas se você caiu, ainda existe solução. E eu vou lê-la aqui para você. Em Gálatas 5, 16, 18. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária, aquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. A palavra do Senhor diz que nós temos que andar em Espírito o tempo inteiro. Porque a palavra dele também diz que o Espírito e a carne lutam, elas militam em outras versões o tempo inteiro. Se nós estamos no mundo decaído, nós estamos, porque nós não pertencemos. Nós pertencemos ao reino do céu, amém? Estamos aqui de passagem, estamos aqui para cumprir o chamado do Senhor, o propósito que Ele tem para a nossa vida. Mas estamos num mundo decaído. A facilidade está à porta. Mas o Senhor nos fala, ande em Espírito o tempo inteiro, porque o Espírito e a carne militam o tempo todo. Se eu não ando no Espírito o tempo inteiro, os desejos da minha carne vão sobressair o que Deus quer para mim. O espaço que Deus deveria ocupar na minha vida é ocupada pelo que eu quero da minha vida. É errado eu sonhar algo para o futuro? É errado eu querer algo melhor para mim? Não, jamais. Isso não é errado. Mas se o meu desejo sobressair ao que Deus quer, ao lugar que Deus deveria ocupar, está errado. Nós sabemos a verdade. Nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós sabemos a verdade. Nós vemos aqui, ouvimos as ministrações, nós lemos a palavra, não é? Nós sabemos a verdade, porque o que a Bíblia fala é verdade, que é a verdade que nos liberta. Mas nem sempre a gente, mesmo sabendo, praticamos a verdade. Então, quando eu ouço uma ministração, quando eu leio a Bíblia e Deus ministra no meu coração, no seu coração, eu não tenho só que ouvir, só que sentir, eu preciso praticar. Porque senão Deus não é manifesto em nós. E as pessoas que estão lá fora não vão enxergar Deus manifesto em nós. E o que eles vão enxergar é apenas uma núbia que está aqui no mundo. E uma do mundo tem muitos. Eu preciso ser diferente. Eu preciso ser aquela que tenho Deus manifestado em mim, para que eu venha fazer a diferença lá fora, para que a luz de Deus venha resplandecer, para que as pessoas, só de eu falar, falam assim: você é diferente, não é? Você é diferente. Isso aconteceu com os discípulos. Você fala como ele, você age como ele, porque ele caminhava com Jesus. Começa a andar muito tempo com uma pessoa, às vezes você até ri igual a pessoa, fala mais ou menos do mesmo jeito, porque você está em constante proximidade com a pessoa. Aí eu volto a falar, Deus não é Deus de longe, Ele é Deus de perto. Vamos voltar lá em Gênesis, lá no Jardim do Éden. O que a Gênesis fala? A palavra do Senhor fala que todos
os dias, na viração do dia, o que Deus fazia? Ele ia lá bater um papo com Adão e Eva. Se ele fosse Deus de longe, não fosse um Deus de perto, ele iria criar tudo que tem, tudo que ele criou, e acabou. Ele é Deus, ele não precisa de mim nem de você. Ele ia ficar no canto dele e você é que lute. Só que não é isso que ele quer. Ele quer relacionamento profundo, não superficial. Porque superficial a gente lê aqui, a gente ora, a gente louva um louvor, tá tudo certo. É profundo, profundidade. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou vir na igreja, eu vou participar, eu vou lá fora, eu vou pregar, eu vou evangelizar no meu trabalho, evangelizar na minha escola, na faculdade. Ai, Deus falou algo para eu falar por irmão, eu vou lá e eu falo por irmão. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor em todos os momentos. Deus fala com a gente em todos os momentos. Se você fechar a porta do seu quarto e ali você começar a ler a Bíblia e orar e falar com Deus, Ele vai falar com você. O Senhor, Ele se revela. O Senhor se revela. E o que Ele quer é vida em abundância. Ele não quer que a gente venha sobreviver aqui não, nessa terra. Ele quer o melhor pra gente aqui. Mas o que eu e o que você estamos fazendo para alcançar o que Deus quer? Será que, novamente, os desejos da minha carne que estão sobressaindo as vontades de Deus e tomando o lugar onde Deus deveria ocupar, está nos deixando cativos? Isso nos prende, nos impede de fluir, nos impede de andar, nos impede de tudo. E não é isso que Deus quer. Nós somos livres, mas livres em Cristo. Livres. Nós não somos cativos. Quem quer prender, matar, destruir é o diabo, não é Deus. E então, se nós estamos em Deus, nós somos livres. Vamos fechar as brechas das nossas vidas e vamos deixar Deus tomar conta de nós. Vamos deixar Deus entrar na nossa casa, Deus entrar na nossa vida, Deus entrar no nosso trabalho. Aonde nós formos, aonde nós pisarmos, será abençoado, porque Deus está comigo. Aonde nós tocarmos, será abençoado, porque eu busco um Deus que é poderoso. Eu sirvo a um Deus que é poderoso. Eu tenho um relacionamento de um Deus que faz milagre. Hoje em dia a gente não vê mais isso. Cadê os milagres acontecendo? É falta de relacionamento com Deus. Cadê o relacionamento com Deus? Em Romanos 1, do 19 ao 22, vai dizer assim: sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e a sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoravam, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas. E com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Olha aí o que acontece. Nós começamos a ficar com uma cegueira espiritual. Nós não conseguimos mais viver no sobrenatural. A manifestação de Deus já não acontece mais. Eu já começo a ficar diferente. E aí o inimigo acha essa brecha e começa a colocar na nossa cabeça: será que Deus realmente me ama? Será que Deus realmente é bom? Será que Deus realmente é suficiente para mim? Só que você levantou a sua mão, aceitando ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. Então não dê espaço para o inimigo colocar na sua cabeça, diante de você, que Deus é o que Ele não é. Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele derrama a sua graça sobre nós.
Nós erramos, falhamos tantas vezes, mas Deus, Ele ainda assim age com misericórdia e a graça dele sobre nós. Adão e Eva, lá em Gênesis, quando a serpente chegou até a Eva, plantou uma sementinha de dúvida lá para ela. Realmente Deus disse que você não pode comer desse fruto? Eva, ela foi totalmente descuidada, porque ela já sabia desde quando foi criada por Deus que não deveria comer daquele fruto. Mas ainda assim, ela recebeu essa dúvida que veio de Satanás, que veio do nosso inimigo das nossas almas. E ela começou a olhar aquele fruto totalmente diferente. Aquilo começou a chamar a atenção dela. O que está chamando a minha e a sua atenção? Que está nos cegando espiritualmente e não está deixando ver o que Deus tem para mim e para você. O quê? Porque Eva, ela foi descuidada e ela começou a olhar diferente aquilo. E ela falou assim, Deus falou que eu não posso comer desse fruto e nem mesmo tocá-la. Opa, peraí, ela já acrescentou alguma coisa aí, porque Deus não disse isso. Só disse que não comam desse fruto. E essa decisão dela, porque ela poderia falar, não, você está errado, Deus mandou isso, eu não vou fazer. Essa decisão dela trouxe destruição para ela e para Adão, para a família dela. E depois disso, toda a geração, eles foram expulsos de um jardim maravilhoso, onde eles tinham de tudo, não precisava trabalhar como a gente trabalha hoje, para ter o nosso sustento. E aí eles tiveram que ralar lá fora. Você imagina Adão e Eva naquele monte de árvore, tendo que caçar, tendo que plantar, esperar nascer para comer. Que dificuldade, irmãos. Às vezes a gente dificulta. Às vezes a gente toma rumos dificultando as bênçãos de Deus para nós. Sem paciência de esperar o que Deus tem para mim e para você. Não coloque a carroça na frente dos bois. Há tempo para todas as coisas. Não é? Há tempo para todas as coisas. Até para dor. Até o tempo de chorar. Até para isso tem tempo. Até para se alegrar. Até tempo de morrer. Tempo de nascer. Tem tempo para tudo. Por que é que então eu e você não podemos esperar o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você? E aí, a gente naquela emoção, que eu quero, eu vou fazer. Se vier algo de Deus, vem. Se não vier, mas eu quero, então eu vou atrás, eu vou fazer. Só que às vezes o que a gente pensa não é para nós. No momento a gente acha que é, porque o desejo é tão, eu quero, que aos nossos olhos parece bom, mas às vezes não é. Então nós também precisamos aceitar o não de Deus. Porque se Deus está falando não para mim, é porque Ele me ama e Ele não quer que eu vou falar bem aqui o português. Claro, quebre a minha cara, porque às vezes a gente também só aprende quebrando a cara. Mas quando a gente acontece isso com a gente, é dolorido, a gente chora, a gente geme. Senhor, me ajuda. Mas onde estava o seu Deus na hora que você decidiu fazer por conta própria? Na hora que seu desejo, sua carne gritou, aonde estava o andar em espírito? Aonde estava o Espírito Santo que fala no seu coração, ei, não vai aí não, não vai. Aí você fala, acho que é coisa da minha cabeça. Aonde? Nós, como seres humanos, nós somos muito egoístas e inconstantes. Essa é a pura realidade. Somos egoístas e somos inconstantes. Eu listei algumas coisas aqui e vou usar o exemplo de Jonas para falar um pouco sobre isso. Então, quando nós estamos bem, nós nos colocamos à disposição de Deus, né? Senhor, eis-me aqui. Onde o Senhor mandar, eu irei. O que o Senhor pedir, eu farei.
tá tudo certo. Tô crente fervorosa, tô buscando, não tô tendo nenhum impedimento de nada, não tá me acontecendo nada de ruim, tá tudo certo. Senhor, eis-me aqui, me usa como canal de bênção. Aonde eu for, aonde o Senhor mandar eu irei, o que o Senhor falar para eu fazer, eu vou fazer. Mas olha o que aconteceu com Jonas. Deus mandou ele ir à cidade de Nínive. Jonas fez o quê? Caiu fora, foi para o sentido contrário. Aí começou a ter a tempestade. Quando as pessoas que estavam com ele naquele barco descobriu que tudo isso era pela desobediência dele, jogaram Jonas aonde? No mar. E aí um peixe grande, abocanhou Jonas. Engoliu Jonas. E aí ele pensou antes, que até então, eis-me aqui, né? Quando Deus mandou, ele fugiu. Ele pensou antes nas consequências? Imagina ele lá dentro daquela barriga do peixe. Devia estar fedido, né? Cheio de coisa ruim, escuro, apertado, sei lá. Mas eu não gostaria de estar ali, mas foi para lá que ele foi. E aí ele começou a orar. Senhor, me ajuda, né? Começou lá a clamar ao nome do Senhor, buscando ao Senhor. E aí o que Deus fez? Com que o peixe vomitasse Jonas. Opa, Deus ouviu Jonas, né? Ele orou, clamou, Senhor, pela misericórdia e graça. E aí, peixe, vomita o Jonas aí que não te pertence mais não. E Jonas liberto novamente. Então aí eu volto. Deus responde a minha oração. Eu volto, Senhor. Tá tudo certo. Eis-me aqui. Oh, glória, aleluia. Tá tudo maravilhoso. Aí Jonas resolveu obedecer. Aí ele foi lá para Nínive, falou com o povo. Aí o povo, né, ouviu, se vestiu de pano de saco, ajoelhou, jejuou, nem os animais ficaram fora dessa. Deus voltou atrás e não acabou com aquela cidade. Só que Jonas fez o quê? Ele foi para leste de Nínive e ficou lá sentado para ver o que ia acontecer. Ele ficou irado. Olha que inconstância. Tava tudo certo, Deus mandou, ele fugiu. Aí veio a prova, Senhor, pelo amor de Deus. Deus ajudou, Senhor, tá tudo certo, eu vou fazer o que o Senhor quer. Aí ele foi totalmente egoísta. Quando ele soube que Deus iria voltar atrás, ele preferiu morrer. Mas e se ele fosse um daquele povo que estava lá, que estivesse naquela cidade, será que ele iria pensar assim? Ou ele iria levantar a mão e dar graças a Deus por Deus não ter acabado com aquele lugar? Mas ele foi, sentou. Deus fez crescer uma planta que fez sombra lá para ele. Ele foi grato. Muito obrigada, Senhor, pela sombra, que esse sol que está, né, forte. Ao amanhecer, no outro dia ao amanhecer, Deus enviou uma lagarta que comeu o talo dessa planta. A planta secou. Quando veio aquele sol forte que bateu na cabeça dele até que ele ficasse fraco, ele preferiu morrer. Meu Deus! Meu Deus! Deus não quer inconstância da nossa parte, nem egoísmo. Se tá bom, eu vou fazer. Se não tá, eu vou fazer. Tá doendo, eu vou fazer. Enquanto eu tô passando por prova, por processos, e eu tô cuidando de outros, Deus cuida de mim e dos meus. Enquanto eu estou passando por processos e eu estou obedecendo ao Senhor, Deus cuida da minha vida. E se mesmo assim eu continuo passando por processo, é porque Deus quer forjar o meu e o seu caráter. Quando Ele começa a nos forjar, dói. É aquela historinha lá, né? Aquele exemplo do vaso. Dói, ele é espremido, ele é moldado, né? Ele fica assim, lá com a mão, sobe e desce e vira e dói.
mas eu preciso buscar o que Deus tem para minha vida. Qual é o chamado que Deus tem? Qual é o propósito que Deus tem para mim? E o que eu estou fazendo? Parada, sentada, buscando os meus desejos. O meu desejo está sobressaindo, ocupando o espaço que Deus deveria ocupar. Nós não podemos cochear em dois pensamentos. Não podemos servir dois senhores. Isso não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Se existe só um Deus, eu não posso cochear em dois pensamentos, não posso servir dois senhores. Eu não posso servir o meu desejo. Eu já sei o caminho que Ele vai me levar. E agora, para fechar isso, eu quero só falar uma palavra. De tudo isso que eu falei, de tudo isso que vocês escutaram, eu quero só falar uma coisa. Andar com Deus é renúncia. Renúncia. É difícil ter renúncia. É difícil renunciar aos prazeres da carne. É difícil renunciar a uma festa se eu tenho um compromisso na igreja. É difícil renunciar a um shopping se eu tenho que evangelizar um irmão que está caído. Um irmão que está lá no fundo do poço, sem expectativa de vida, pensando em se matar. Mas eu preciso descansar, eu trabalho a semana inteira, eu preciso ir para o shopping. Claro que precisa, não estou falando que é errado. Mas eu também preciso fazer o que Deus pede para fazer. Aquilo que Deus chama para eu fazer. Como é que Deus vai cumprir o propósito da nossa vida? Se eu não tenho renúncia, eu estou dando espaço para que eu quero. Renúncia, renúncia, renúncia. Renuncia, meu irmão, renuncia, minha irmã. É difícil você ouvir assim: olha, vai ter o aniversário da sua sobrinha, tal dia, tal hora. Aí você olha no calendário lá na sua agenda: poxa, eu tenho um tal compromisso com Deus. Porque o compromisso não é com os homens, não é com a igreja, é com Deus. Nós temos aqui um espaço aonde nós nos reunimos, aonde nós ouvimos a palavra do Senhor, aonde nós louvamos e engrandecemos o nome dEle, aonde nós saímos daqui revigorados, fortalecidos, aonde a palavra dEle nos traz vida, nos traz ânimo. Só que aqui o compromisso não é comigo, não é com o Leandro, não é com a Laura, não é com a pastora Dercy, não é com ninguém que está aqui. O compromisso é com Deus. E ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E o ai de Deus pesa. É um ai pesado. Mas será que Deus está querendo que você, quando eu falo isso, dá a impressão que você precisa se privar de tudo, né? E aí você começa a pensar assim: ah não, eu não vou fazer, porque eu também preciso ter meu espaço. E aí você começa, isso daí te traz um pensamento assim: eu vou fazer do meu jeito. E não é do meu jeito, é o jeito que Deus quer. Por isso que eu volto a falar: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não dê espaço para sua carne gritar. E mesmo que ela grite, lembra do que a palavra te fala. Lembra que você tem um Deus que tudo pode. Lembra que tem um Deus que te sustenta em todos os momentos. Que tem um Deus que supre as suas necessidades. Que tem um Deus que às vezes livra você de alguma coisa que você nem sabia o que ia acontecer. Que tem um Deus que sonda os corações, que esquadrinha os pensamentos. Que Deus é esse? Um amor por alguém que peca todos os dias. Como eu falei, nós não precisamos fazer para merecer o amor de Deus. Porque Deus é amor, é um amor incondicional. Não é um amor que se explica. Não é o mesmo amor que eu tenho pela minha filha, pela minha família. É um amor que excede todo entendimento. É um amor que excede todo entendimento. Às vezes a gente cai em algum erro e depois quando a gente dá aquele estalo, a gente fala assim: meu Deus, fica envergonhada, né? Meu Deus, o que eu fiz? Me perdoa. Eu não sou digna do seu amor. A gente fala assim, né? Eu não sou digna do seu amor, eu não sou digna do seu perdão.
Mateus 16, 24. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O que Jesus falou para os discípulos? Negue a si mesmo. Renúncia. Negue-se a si mesmo. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gente, não precisa nem de tradução isso aqui. É simples, é puro, é claro. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que está tomando o espaço de Cristo em você? O que está tomando o espaço de Deus em você? João 10, do 1 ao 10. Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, as escolhidas por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, e certamente o ladrão e o assaltante, mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Eles chamam suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele a explicou. Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar a vida, uma vida plena que satisfaz. Vida e vida em abundância. Mas se eu estou com um bom pastor, se eu escuto a voz do meu pastor, e para eu escutar a voz do meu pastor, eu preciso me relacionar com ele. Se alguém na rua que você não conhece gritar o seu nome, ou você não olha porque você não reconheceu a voz, ou você olha por curiosidade para saber quem é, mas fica pensando, quem me chamou? Mas se você conhece o Deus que você serve, você vai escutar a voz de Deus. Você vai entrar pela porta onde o seu bom pastor está. E por último, Jeremias 29, 11 e 14. Porque eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vós, diz o Senhor. Acabarei com o meu exílio e o restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações. Eu
os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Volta para casa. Volta para casa, mas pensa primeiro. Eu vou começar a renunciar os desejos da minha carne, que grita, se sobressaem e ocupam o espaço de Deus. Escute a voz do seu bom pastor. Entre pela porta onde Cristo entra. Não seja igual aquelas 5 virgens tolas. Encha seu azeite, enche seu pote de azeite, porque Jesus está à porta. Ele vai entrar para a festa e vai fechar a porta. Estamos preparadas? Estamos preparados? Renúncia. Negue-se a si mesmo. Volte para casa. Às vezes estamos na igreja, mas não estamos em casa. Volte para a casa que te pertence. O mundo, você não pertence a esse mundo. Você pertence ao reino dos céus. Você está aqui para resplandecer o brilho do Senhor e ser canal de bênçãos para outras pessoas. Mas não é aqui que você vai ficar. A sua casa já está lá preparada. Não é o ouro que reluz que tem que chamar minha atenção. É Deus, é Jesus, é aquele que eu disse que é meu único e suficiente Salvador. Então, mais uma vez eu falo, volta para casa, renuncia, negue-se a si mesmo. Jesus está te esperando. Jesus está pronto a te receber. Ele está de braços abertos. Ele nunca vai rejeitar você quando você tomar a decisão de estar na sua casa, à vontade com Ele, se relacionando com Ele, buscando a face dEle, chorando aos pés dEle. Amém? Então eu gostaria que vocês ficassem com essa palavra. Quando eu estava estudando isso, Deus falou muito ao meu coração, e que vocês tenham pegado a porção de vocês, que Deus tenha falado ao coração de vocês, e que a partir de hoje não só escutem, mas pratiquem a palavra do Senhor, para que nós venhamos viver uma vida plena, porque Deus é águas vivas que nunca se acaba, nunca se acaba. E o Senhor está de braços abertos. Mergulha nessa água abundante, viva, renasça, renuncie, negue-se a si mesmo e volte para casa.